A gente tá louco para ver, né, esse relatório final, né? São 884 páginas. E esse relatório ele aponta qual foi o papel de cada um deles nessa história. Até a nossa manchete principal, a gente daqui a pouquinho vai falar com a Guirre e falar um pouco mais sobre isso, mas até para a gente introduzir o assunto, né, o Bolsonaro, apontado como líder, ele permeava todos os núcleos apontados na investigação da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado no país, né? E nesse relatório, com as mais de 880 páginas, eles vão mostrando ali qual foi o papel de cada um. Mas sim, tinha um líder dessa organização criminosa, colocando aí entre aspas no apontamento da Polícia Federal. Por exemplo, Mauro Cid era apontado pela Polícia Federal como um operador do Bolsonaro, que colocava a mão em todos os núcleos e, de certa maneira, blindava o líder, né? Ele recebia a informação, ele passava a informação, mas ele, de certa maneira, estava ali como um papel para blindar o líder Bolsonaro. No chamado núcleo duro, 2 generais com cargos de primeiro escalão do governo, Walter Braga Neto e Augusto Heleno, os 2 indiciados também. E esse era o núcleo militar mais duro. E foi na casa, inclusive, do Braga Neto, que era o vice de Bolsonaro na época, que a Polícia Federal identificou uma reunião, que é uma reunião importantíssima para a gente entender essa história. Uma reunião em novembro de 2022, onde teria sido discutido o planejamento do assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tem também o papel do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Ele seria do núcleo de inteligência paralela, que fazia o monitoramento, que dava as informações e que repassava essas informações, abastecendo o núcleo duro com inteligência que vinha de dentro da polícia. Esse relatório completo ainda está sob sigilo do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito. Há uma expectativa para que isso seja divulgado. E quando isso for divulgado, hein, Thales, aí a gente vai poder ter mais clareza de todos esses papéis que começam a ser desenhados desta maneira e que trazem, eu acho, que informações fundamentais para os brasileiros. Os brasileiros têm o direito de saber isso. Vivemos numa democracia. Não é isso, Thales? Exatamente, Fabiola. Olha, eu acho praticamente certo que o Bolsonaro acabará condenado como artífice do golpe de Estado, como chefe do movimento golpista. No entanto, nem acho isso o mais grave. O mais grave é o Bolsonaro ter sido o chefe, o artífice, o comandante da política de violência. Veja só, desde a década de 90, o Bolsonaro já defendia uma guerra civil, violência, tortura, todas essas coisas. E é essa herança que ele está deixando. Ele saiu do governo e o país continua tendo pessoas, casos que nunca havia de pessoas bomba, homens bomba na frente na Praça dos Três Poderes. É, uma política armamentista que ele desenvolveu no governo, incentivou no governo, povo armado é povo livre. E aí as pessoas passaram a dar armadas, passou a haver nas escolas mais e mais casos de mortes violentas. A gente está agora com o país saindo disso, com essas descobertas, a gente sabe que vai vir aí um tempo conturbado. Não se sabe como esses bolsonaristas, que são violentos, esses mais violentos, né? Não é todo bolsonarista violento, não é verdade, mas há um núcleo violento ali que foi incentivado pela ideologia de violência de um presidente da República. E isso deixa marcas na sociedade. Isso é o que eu acho mais grave de tudo, desse tempo em que o Bolsonaro encabeçou uma parte do pensamento dos brasileiros. E é isso que a gente vai levar um tempo para apagar. Lembre-se que antes do Bolsonaro chegou a haver um plebiscito pelo desarmamento. Pelo desarmamento. O povo brasileiro era contra tudo isso. E, de repente,
tivemos esse movimento violento. Isso eu acho assustador, assustador. De qualquer maneira, o Bolsonaro é o responsável. É o responsável por encabeçar não só o golpe, que eu acredito que ele será condenado, mais do que isso, por encabeçar um movimento de violência que ele deixou como herança no país. Espero que a gente consiga superar isso. É isso.